Olá, como vai você? Mais uma sustentação oral no plenário do júri. Dessa vez foi uma defesa que eu e o Dr. Rodrigo Bandeira de Mello fizemos no Tribunal do Júri da cidade de Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo. Caso muito interessante, nós defendemos várias teses. A primeira dela foi uma legítima defesa plena e depois nós desenvolvemos teses subsidiárias que desenrolaram, elas na verdade foram desencadeadas a partir da legítima defesa. Eu quero te convidar para assistir o vídeo por inteiro. Infelizmente, nossa câmera acabou a bateria dela no final e nós perdemos o final da nossa fala na tréplica. Isso mesmo, tivemos a fala normal depois do Ministério Público. O Ministério Público decidiu vir a réplica e nós retornamos para a tréplica quando encerramos o nosso trabalho. Só que o encerramento você não vai ter ele aqui. Eu quero te convidar para assistir o vídeo até o final, porque depois da nossa defesa tem alguns comentários feitos por mim. Um grande abraço, aproveite o vídeo. Eminente presidente, doutora Ana Amélia, é um prazer reencontrar Vossa Excelência com saúde e disposição, presidindo o Tribunal do Júri de Vila Velha. Eminente promotor de justiça, doutor João Grimaldi, eminente promotora de justiça, doutora Kênia. Também é um prazer reencontrar Vossa Excelência, doutor Grimaldi. Doutora Kênia, nunca estive no plenário, não, só na instrução. Mas reencontrar Vossa Excelência no plenário, ainda que nós tenhamos posições jurídicas diferentes, eu respeito o trabalho da promotoria de justiça, um trabalho constitucional que eu sei que é necessário para a nossa sociedade. Quero cumprimentar os meus colegas da bancada de defesa, doutor Rodrigo Bandeira de Mello, doutora Leidiane, doutor Gabriel, que está ali me ajudando, estagiário de Direito, com a parte de tecnologia, nos ajudou nos estudos. Quero também cumprimentar os familiares da vítima que não estão aqui, mas eu, sinceramente, eu desejo que o Espírito Santo de Deus possa consolar os corações deles, porque nós sabemos que, na realidade, uma condenação aqui não traz nenhum tipo de consolo para o coração, para a mente dessas pessoas que estão envolvidas nessa tragédia. E elas perderam um filho. É inimaginável o tamanho da dor. Eu sou pai de 3 mulheres, 3 moças estão aqui hoje, eu vou cumprimentá-las. Eu não consigo imaginar a dor de perder um filho. Quero cumprimentar os membros da Corporação Militar que estão aqui fazendo a nossa segurança. Também é um prazer trabalhar aqui perante Vossas Excelências. Quero cumprimentar meus colegas advogados que estão aqui assistindo, doutor Igor, Nayara, Emerson, todos que estão aqui, doutor Robson, que vieram nos prestigiar para ver como é que funciona mais a sistemática do Tribunal do Júri, acompanhar um pouco as coisas. Quero cumprimentar os familiares do réu, esposa, filho, genro, amigos da família. Cumprimento também o réu. Eu sei que vocês também sentem uma dor enorme por essa tragédia que aconteceu. O réu esteve 2 anos preso, encarcerado, foi solto somente porque, marcado o Tribunal do Júri aqui, ele não aconteceu por um motivo avesso ao nosso controle. E naquele momento ele foi solto. Quero aproveitar para cumprimentar a minha esposa, que é advogada, está aqui com as nossas filhas, a doutora Luana. Eu sou pai de 3 mulheres, a Maria Fernanda, a Maria Valentina e a Maria Antônia, que eu insisti para elas virem entender como é que funciona o ofício do pai, o trabalho do pai, até para quebrar alguns estigmas que a gente tem dentro de casa, porque o nosso trabalho gera preconceito até dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E é um prazer tê-las aqui. Bom, para começar, eu me lembro, essa situação, esse processo me faz lembrar de uma palavra, uma frase que a minha avó me dizia na infância. A minha avó era uma mulher pequenininha, de 1,50 m de altura, baiana, de uma cidade chamada Castro Alves, que casou com um capixaba italiano de 1,90 m de altura, uma miscigenação boa para todos nós ali, teve 12 filhos com ele, e ela apaziguava todos os conflitos dentro de casa. Mas eu era muito criança, eu devia ter 7, 8 anos de idade, eu me recordo dela dizendo: meu filho, boa romaria faz, quem em casa fica em paz.
Talvez se todos os atores que estão envolvidos aqui, e eu digo isso para o Kleber, até mesmo num tom de crítica, porque o Kleber era o homem mais velho da situação, boa romaria faz, quem em casa fica em paz. Se ele tivesse tomado a decisão de ficar em casa, naquela época, de não ter deixado talvez sua filha ir para aquela boate, esses fatos não teriam acontecido. Agora nós temos um impasse. Os fatos aconteceram. Estamos aqui diante de uma tragédia, porque uma família perdeu um filho, numa situação extremamente controvertida. Não é uma situação de provas incontroversas, é uma situação onde nós temos mentira na base da prova testemunhal de todos os lados. Todas as testemunhas mentem. As testemunhas da defesa mentiram em juízo? Mentiram sim, foi decepcionante para nós. E por que eu vou dizer que elas mentiram? Porque ao todo o tempo elas tentaram dizer que o Kleber não entrou na boate armado. E elas fizeram isso por quê? Para proteger o emprego delas. Porque o doutor Enéas, que era o juiz que presidiu a instrução, o que ele fez? Ele mandou expedir ofício para a Secretaria de Segurança Pública para investigar a casa noturna, para saber se aquela casa noturna permitia que cidadãos entrassem armados lá. Então o que eles fizeram? Se retraíram, protegeram seus empregos para continuar ali. Isso foi decepcionante. Quando o magistrado sai e pega a Rosângela conversando com eles, eles não estão montando depoimento. Eles estão batendo papo porque era gente que se dava bem e estava conversando. Não tem nos autos a prova que era montagem de depoimento. Tanto que os depoimentos saem independentes. Eles saem independentes. Interessante que o único ponto que eles convergem é o fato de que Kleber não entrou armado na boate. Que é o fato, a convergência é a mentira deles. Agora, o depoimento prestado pelas pseudo-vítimas, porque não são vítimas de verdade, são agressores na verdade, esses têm mentira. Eu vou ressaltar a primeira delas, que faz a acusação de lesão corporal contra o João Miguel cair por terra. A primeira delas, João Miguel diz que ele toma uma porrada no rosto quando o Kleber está saindo do corpo do Pedro no chão, voltando para a boate, ele passa e dá uma mãozada na cara dele, no rosto dele. João Miguel afirma isso. Davidson, quando ouvido aqui, fala que estava do lado de João Miguel, quando ele vê o acusado descendo. Só que ele estava do lado do João Miguel e ambos estavam do outro lado da rua. E o acusado desceu por esse lado. E o acusado não passou perto deles, o acusado não deu porrada nele. A porrada que João Miguel levou foi quando? Quando ele estava no meio da briga. E ele não quis assumir que estava no meio da briga, por quê? Porque ele tem sentimento de culpa e ele tem sentimento de vingança. E ele disse aqui que ele tem interesse na condenação do Kleber. Ele pode dizer, ele é parte, ele é irmão da vítima. Eu compreendo ele. O sentimento dele não me é estranho. É um sentimento do ser humano normal. Agora, não é o sentimento que pode permear a decisão de justiça. Ele mente mais quando? Quando ele diz que viu o crime acontecer a uma distância de 25 metros em juízo, e depois aqui, na primeira fase, e depois aqui ele diz que foi 50 metros. Que ele estava. O crime está provado aqui no laudo pericial. O crime aconteceu a 135 metros de distância da porta da boate. A 135 metros de distância da porta da boate. Se ele estava no meio do caminho, esse é o laudo de cena do crime, o corpo não estava mais lá, né? Eu quero ver, doutora Lidiane, se puder me ajudar, aquele mapinha que a polícia fez. Está em qual página, hein? A polícia fez um mapa, uma fotografia por cima. Ali, a polícia contabiliza a distância da porta da boate até a esquina. São 135 metros. Várias testemunhas dizem 200 metros aproximadamente. E ele diz que ele estava o quê? Inicialmente a 20... Se achar, pode me... Qual folha? Ele diz que inicialmente estava a 25 metros e hoje ele diz 50.
235 do volume 1. Ele estava a 50 metros hoje, 5 horas da manhã, eu o dia inteiro cansado. Ele disse aqui que trabalhou no açaí até as 10 horas. O Felipe disse que não, que eles estavam no churrasco. E do churrasco foram para a boate. Olha a contradição. Felipe ainda diz que Pedro Ícaro era um santo, não era um cara violento não, tinha só um bate-boca. Mas Felipe diz no depoimento dele. Diz sim, tá nos autos. Só lê pra gente então, doutor. Falou aqui hoje que foi no churrasco, ele foi pra casa dele, tomou banho. Depois que foi com o Pedro Ícaro. Que Pedro Ícaro estava no churrasco com ele. Tudo bem, doutor. Quiser passar o depoimento na réplica, o senhor passa, fica à vontade. Então, o que acontece? Ele vai, mente aqui da forma como acontece, e ele diz que o Pedro era um cara pacífico, tranquilo. O próprio João diz que não, que o Pedro era um cara de confusão, que era um cara que brigava no futebol, que era um cara esquentado, que era um cara que tinha um 5.7, onde ele simulou o uso de uma arma de fogo. E essa instrução criminal estava parada, andando devagar. Eu não quero demonizar o Pedro, mas para entender a nossa tese de defesa, que é a legítima defesa, sim, o réu agiu em legítima defesa, nós precisamos comparar o estereótipo de ambos envolvidos, a vítima e o réu. Nós precisamos analisar, e analisar com muito mais coerência a versão que ocorre, e ela vem eclodindo durante a instrução. Realmente, quando nós entramos com a resposta à acusação, nós tínhamos uma versão, que quando a gente percebe no caminhar da instrução que nós não poderíamos confirmá-la, porque a prova testemunhal, até mesmo arrolada por nós, não iria confirmá-la em juízo, a gente deixa a primeira parte, que não é uma parte essencial para se compreender o fato, e a gente mergulha na segunda parte, que é a parte essencial para se compreender o fato, que é a parte onde começam as agressões promovidas por Felipe, porque Felipe é o cara da cena de bigode que passa, que não tem a voz fina. Vocês viram a voz do Felipe aqui, é uma voz rouca. E uma voz que se assemelha com a voz do cara que diz, vai tomar no pô. É a mesma voz, dá para perceber. Só que ele não quer assumir, por quê? Porque ele quer ficar como vítima e quer empurrar os outros na cadeia. Ele não quer ter responsabilidade na morte de um colega. Ele não quer assumir que ele contribuiu para o desfecho de um evento. Sabe o que é isso? Isso é síndrome adâmica. Quando Deus pergunta a Adão, Adão, tu comeu da fruta? O que Adão fala para Deus? Ele responsabiliza Deus. Fala, não, Senhor, a mulher que tu me deste que comeu. Olha a frouxeza. E nós temos esse DNA. É difícil ver um homem que faz o que o Kleber fez, se autorresponsabiliza. Ele atira, se defendendo, e ele volta para a porta da boate, senta, espera. Quando a polícia chega, o que o Kleber faz? Ele se entrega, ele levanta as mãos e se entrega. Leonardo, você está inventando isso? Eu não estou inventando isso. Essa versão, ela é alcançada com base em um vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Esse cidadão é o Igor. Era o dono da boate Vem Que Tem. O Igor, vocês vão prestar atenção aqui, que ele foi categórico em dizer que o Kleber volta para a porta da boate e ele se entrega para a polícia. Ele vai fazer o movimento dos braços, ele levanta os braços, fala, fui eu que atirei. Igual o Kleber disse no interrogatório, fui eu que atirei, minha arma está aqui, pode pegar a arma. Eu te pergunto, qual é o homem no dia de hoje que tem essa coragem? Antigamente, os advogados criminalistas, quando consultados, o que eles diziam? Sai do local do crime, fica 24 horas fora, que aí eu vou te apresentar na polícia. Obrigado, Gabriel.
Eu vou te apresentar na polícia, a gente evita o flagrante e você responde o processo em liberdade. O Kleber não buscou auxílio de ninguém. Ainda em estado de choque, ele se responsabiliza e ele se entrega para a polícia. Pode soltar para a gente ouvir, Gabriel, o depoimento dele. Então, quando acontece essa situação, eu geralmente no depois da boate, fazendo um relacionamento. Já tinha acabado, já tinha todo mundo já se dispersado, acabado, já estava na minha sala, já esperando o pessoal para fazer o pagamento. Quando surgiu um rapaz que até trabalha com a gente, o Paulo, e ele que informou que tinha banhado muito de gente, não se grava nada na sala, foi em cima, só confirmando, não foi na frente, foi 200 metros, nem se da boate, foi longe da boate. E nisso ele passou essa informação, eu fui descendo correndo. Quando eu já cheguei, já tinha acontecido tudo. A única parte que eu presenciei foi a volta do Kleber, e ele se entregou. Isso aí. O Kleber, ele estava praticamente inconformado, não conseguia enxergar a gente. Tanto que quando a viatura passou, ela não estava ciente da situação, ela passou apagada. E isso, abordaram a viatura e falaram, ó, rapaz, ele acabou de matar uma pessoa. Aí quando ele viu a viatura passando apagada, ele parou na frente assim, como se eu tivesse identificado. Eu fui praticamente ele. O Kleber não tinha costume. Nesse dia, o Kleber foi com a esposa e a filha. Eles estavam no churrasco e queriam passar em um lugar e passaram lá para curtir. Toda informação que eu tenho, ela vem de terceiros. O não está lá no momento. O que eu fiquei sabendo de fato foi tudo por conta de uma porta. No momento que eles estavam tirando uma porta, como estava no momento de dispersão e a porta não é só, eles estavam próximos da porta. Isso parece que passou um garoto e tudo começou por conta disso, de um chute na perna, mas tipo, sabe, dá licença aqui, aí o garoto começou a arrumar um problema, tanto que o Ícaro não estava na confusão, confusão com outro menino. Esse rapaz foi pulso para fora e foi onde o Ícaro apareceu tentando colocar de segurança. Até então, o pensamento foi essa situação. O Ícaro não estava na confusão. A confusão começou, o Ícaro entrou nela e eu achei interessante a expressão que ele fala. O bando do Ícaro entrou com ele. O bando. Ele usa essa palavra. Vamos ouvir mais um pouco do depoimento dele. O motivo do homicídio foi situado em que o acusado Kleber teria ficado com raiva ao ter que atenção chamada pela vítima. Ele devido à evolução restrita cometida com o homem e o ferido, tentava apaziguar o segurança da boate. Foi isso. A informação que eu tive também foi que, enquanto o Kleber tinha o segurança Éder tentando apaziguar, tinha os meninos, o Ícaro ficou insinuando, ele não vai atirar não sei o que, até onde eu sei, não sei se é verdade, mas o Ícaro ameaçou o Kleber e a família, foi onde o gatilho. Não posso confirmar, mas foi passado, né? Isso não interessa muito porque é uma versão que ele ouviu dizer dos outros, né? Mas o que é importante aqui nesse depoimento, no início, é justamente o quê? O Kleber volta e se entrega. Kleber se entrega para a polícia. Mas o final do depoimento é muito interessante. Eu vou adiantar um pouquinho para 6 minutos. Para não deixar mais, ou ele deixar no carro ou em casa, ou no Não. O Kleber ele já trabalhou na boate em 2017, mas ele, em hipótese nenhuma, tem regalia e nem tinha contato assim. Esse é o dono da boate, tá? De facilidade. Hoje em dia a gente trabalha com a juventude muito criminalizada, né? A gente briga muito com questão de droga. Olha que interessante. Hoje em dia a gente trabalha com a juventude muito criminalizada. Problema com droga, ele vai dizer que combate a entrada de drogas na boate também. E até questão de arma. Então, hipótese nenhuma, ele teria passado. Até tem, porque eu tenho um problema muito sério com uma substância chamada loló. As meninas estão entrando com loló até dentro do traje. Desde camisinha, vai botar uma mulher que tem que ser no banheiro para retrair, porque isso é um grande problema que eu tenho. Então, da mesma forma, passa toda a segurança. Eu vou adiantar um pouquinho agora para 8h58, doutor Grimaldi. Preste atenção como o Igor, esse depoimento inclusive foi prestado em Guarapari por carta precatória, não foi aqui. A gente nunca teve acesso a ele. Preste atenção como o Igor caracteriza o Kleber. Deixa eu qualificar
características ali, a conduta do professor? É inacreditável o que aconteceu. Kleber, ele não mostrou em momento algum de trabalho comigo alguma coisa agressiva, pelo contrário, ele sempre foi grande, mas ele sempre foi muito bom de diálogo. Então, quando eu tive a informação que o Kleber tinha matado uma pessoa, até eu ver, eu não tinha acreditado. Ele sempre teve uma conduta muito boa. De acordo com as informações que chegaram até o senhor, o senhor obteve informação de que a vítima Ícaro que teria provocado essa raça dele justamente? De fato, sim, porque o Ícaro já tomou uma advertência de 30 dias na boate por conta de brigas. O dono da boate diz que o Ícaro já tomou uma advertência, foi proibido de ficar 30 dias sem ir na boate por causa de brigas. Ninguém lembra disso aqui, né? O irmão, os amigos não lembram disso aqui. Ele começou a ir na boate com o irmão, mesmo sendo 3 anos mais velho. Quem está dizendo a verdade? O cara que está sobre o crivo do contraditório de verdade, porque ele é compromissado. Vocês prestaram atenção aqui que não houve compromisso para eles dizerem a verdade. Porque eles são vítimas. Houve sim. Houve, né? Mas é da forma como é feito na acusação? Que quando a gente quer o testemunho de defesa, é da mesma forma? Claro que não, é no silêncio. É quase tácito. Agora, para as vítimas aqui, vítima tem um compromisso de dizer a verdade, doutor? Acho que estudamos, então, CPPs diferentes. Não tem. Não tem. Porque ela tem interesse. Ela tem interesse. E aí ele diz, ó. Ele diz que... Olha lá. Tanto que a maior repercussão dentro da empresa foi que ele não tinha nada a ver com o problema. Ele assumiu o problema do rapaz e acabou levando o papo. Ele assume o problema do rapaz e acabou levando o papo. Existe alguma justificativa que supra a morte do Pedro Ícaro? Ele merecia morrer? Não, ele não merecia morrer. Pedro Ícaro não merecia morrer. Agora, no mundo real, aonde nós vivemos situações de conflito e de extrema violência que pode nos levar a um nível de emoção muito alto, nós sempre admitimos na sociedade civil organizada, desde 3.000 anos antes de Cristo, e depois isso inclusive foi pacificado no livro de Deuteronômio por Moisés, nós sempre admitimos a legítima defesa. Sempre admitimos a legítima defesa. Se você estiver numa situação de perigo iminente, real, você pode agir de forma a se proteger. A lei exige, nós vamos ver aqui, que essa ação seja com meios moderados. Agora, qual é a dificuldade? Como eu vou medir a moderação desses meios? Eu vou entrar agora na dinâmica dos fatos para os senhores entenderem. Tem uma pancadaria acontecendo na frente. Kleber está ali, vê, quer entrar para ajudar. O Lovato já entrou, está tentando tirar. Kleber entra. Kleber é faixa preta de jiu-jitsu. Ele entra e começa a puxar os rapazes. Felipe diz que tomou uma coronhada no rosto. Kleber está com uma pistola. Hoje ele disse até que Kleber enfiou o bico da pistola nele. Kleber não, né? Primeiro era uma pessoa que ele não reconhecia. Ele reconhece depois que é apertado pelo Ministério Público. Então, aí ele diz, tomou uma bicada da pistola no rosto. Cá entre nós. Olha o tamanho do Kleber. 1,81 m, ele é forte. Na época ele estava forte assim, porque durante os 2 anos de prisão o Kleber emagreceu mais de 30 quilos lá dentro. Nós presenciamos isso. Se o Kleber desse uma porrada no rosto do Felipe com uma pistola na mão, ele quebraria o malar e talvez alguns dentes do Felipe. O Felipe teve um pequeno corte que não precisou de ponto. Esse pequeno corte, na verdade, é fruto da contusão que ele teve no conflito dele com Carlos. Por que o Carlos viria em juízo dizer que botou o Felipe para fora da boate e que o Felipe deu um tapa na cara dele? Por que ele contaria essa mentira?
E por que o Ministério Público não o processou pela prática do crime de falso testemunho? Que era a atitude que o Ministério Público devia tomar. O cara então vem aqui e mente, compromissado, e ele não é processado. Para amenizar o problema, porque também não processou as vítimas que mentiram, né? Que contaram a história. Ou dá para acreditar, ouvindo o Davidson dizendo que o Kleber passou pelo outro lado da rua e ele estava com o João Miguel, que ele foi embora com o João Miguel na viatura. Dá para acreditar que João Miguel tomou uma porrada com uma arma na mão no rosto? Dá para acreditar? Sendo que ele é vítima, sendo que ele é irmão da vítima, sendo que ele confessou aqui que tem interesse na condenação. Ele quer vingança. E está usando a justiça para vingança. Porque o irmão dele foi assassinado em uma tragédia. Uma tragédia que nós, seres humanos, enquanto vivemos em sociedade civil organizada, construímos dispositivos de lei para serem usados na exceção. A legítima defesa ela é uma exceção, ela é uma excludente da ilicitude do delito. Kleber praticou um crime? Praticou. Mas as circunstâncias em que o crime foi praticado justificam a aplicação de um instituto de direito que tira a ilicitude do crime. Ele confessa que praticou, reconhece, quando perguntarem aos senhores jurados, Kleber tirou a vida de João Lucas, vocês vão responder o quê? Sim. Ele merece ser punido? Não, porque agiu em legítima defesa. Agora imaginem, Kleber está ali, vocês viram o vídeo várias vezes, eu vou repetir uma vez. A briga, o pau está comendo, porrada, soco para todo lado. Aí um segurança, alguém que estava lá, saca uma arma, porque ninguém identificou corretamente quem, e dá 2 disparos. Pô, o que acontece? Dispersa. Kleber levanta, ou já está de pé ali, se defendendo, e começa a andar rápido. Se eles sabem que o Kleber está armado, é coerente que eles vão atrás de um cara armado e perigoso? É coerente? É claro que não. A promotora se contradisse com isso. A promotora disse que não é coerente, que ninguém iria atrás dele, mas os caras foram, o Pedro foi. Porque dá para ver a cena, e dessa cena é que nasce o crime. Por quê? Ele não caminhou 25 ou 50 metros, ele caminhou 135 metros. A perícia disse isso. E eu vou mostrar o vídeo para vocês que nós produzimos, que mostra o trajeto percorrido da frente. Ah, não, desculpa, não é esse, perdão. Esse é aquele outro vídeo. O trajeto percorrido entre a frente da boate, essa era a frente da boate. Olha o tamanho do percurso. Uma igreja, uma autoescola. Olha o tamanho do percurso. Kleber andando rápido e um bando de rapazes. Não é meninos, não! Não são meninos, não! Porque meninos não vão à boate. Homens vão à boate. Homens trocam porrada na frente da boate com agressividade. Homens perseguem homens gritando: eu vou te matar, filho da mãe! Para que eu vou te matar! Homens fazem isso porque a natureza do homem é ruim. Aqui acontece fato, nessa calçada. Vocês viram o tamanho do percurso? Imagina, para percorrer esse percurso, quanto tempo o Kleber levou? Nós calculamos a velocidade de uma caminhada a 6,5. Ele levou algo em torno de 2 minutos e meio. 2 minutos e meio, já saindo de uma confusão grave, agredido, recebendo ameaças. Ele caminha com as pessoas ameaçando: nós vamos te matar, volta aqui, vem que tem, meu irmão, nós vamos pegar você. Será que eles teriam essa agressividade se soubessem que o Kleber estava com arma na mão? E aí o que acontece? Um desses rapazes, um desses homens, chega no Kleber e dá uma porrada nas costas, na nuca.
O Kleber saca a arma, vira, aponta e atira para o que está vindo em cima dele. Quem é que está vindo em cima dele? Pedro Ícaro. Está na frente ali, na sequência do cara que passou, bateu. Pedro Ícaro está chegando. Quando ele toma o revólver na cara, meteu a arma na sua cara, você faz o quê? Vira de costas. Olha a posição do meu joelho esquerdo. Posição do meu joelho esquerdo. Olha a minha cabeça. Olha a minha cabeça. Por isso que o promotor diz que entrou na zona temporal. Entra na zona temporal direita, conforme diz o laudo, e vaza e sai pelo malar. Sai aqui no maxilar. Esse tiro não é o fatal. E ele está apoiado no joelho esquerdo. O que diz o laudo? O laudo diz ferimento no joelho esquerdo. Ele toma o primeiro tiro assim, ele cai. Tomba. O joelho esquerdo bate no chão, machuca. Ele continua tombando. A face direita dele bate no chão. E o Kleber faz o quê? Numa fração de segundos, Kleber está atirando e chegando para trás. Tanto que só o primeiro tiro tem zona de tatuagem. Que dá para você perceber. Foi dado de perto? Foi. Foi dado de perto por quê? Porque Pedro Ícaro estava em cima dele, com agressividade, querendo pegar ele. Por isso foi dado de perto. E se o Kleber não tivesse cometido o crime de sair armado naquele dia, sabe o que ia acontecer? Sabe o que ia acontecer? Vocês iam estar aqui para julgar o Pedro Ícaro. Porque o Pedro Ícaro ia matar o Kleber na porrada. O Pedro Ícaro, com um bando, com a gangue dele, ia matar o Kleber na porrada. É isso que ia acontecer. E as pessoas querem fechar os olhos para a verdade que emerge dos autos. Leonardo, da onde você tirou essa versão, essa interpretação? Daqui. O laudo, o mesmo laudo que o promotor leu para vocês, eu vou ler. E aí, escoriações em joelho esquerdo. Escoriações, machucados. Por que o joelho do Pedro estava machucado? O esquerdo. Porque na hora que o Kleber vira, ele faz assim, ó. E quando ele toma o tiro, ele tomba para frente. E o joelho esquerdo bate no chão. E ele começa a cair, de joelho esquerdo ele cai de cara. E aí você tem escoriações no joelho esquerdo e na zona zigomática direita, que é justamente essa zona aqui, que emenda com a zona temporal. Equimose arroxeada periorbitária direita. Provavelmente por essa queda que ele tem com o rosto ali no chão. E aí, como tudo aconteceu numa fração de segundos, não só na versão do Kleber, tudo acontece numa fração de segundos, na versão de todas as testemunhas, todos dizem que os tiros foram rápidos. O que acontece? Enquanto ele está tombando, Kleber está atirando. Esses tiros numa pistola automática, eles são dados 5 tiros em menos de 3 segundos. Em menos de 3 segundos. Ela é semi-automática, é verdade. É rápida. Tá. É rápida. Numa situação de emoção, forte emoção, porque é muito fácil para o promotor, no ar-condicionado do gabinete dele, querer falar que não tem emoção, que só tem mentira aqui. Agora eu quero ver o promotor na porta da boate tomando uma surra de um monte de cara jovem, muito mais jovem que ele, falar que ele não vai se emocionar e sacar da arma dele que ele pode usar. Ele não podia usar arma, né? Você pode. Tô falando do senhor. Mas você pode, se quiser. Então, aí é fácil falar de emoção. É fácil falar de emoção. No gabinete, no ar-condicionado, estudando o processo no papelzinho, tal. É fácil falar das contradições e tal. Agora, na realidade, o que aconteceu foi um monte de homens violentos, agressivos, partindo para cima do réu. Partindo para cima do réu. Um réu que a vida inteira trabalhou com segurança privada e nunca teve uma intercorrência. Um réu que é um homem casado, pai, uma filha, a filha estava lá. Talvez o erro do réu foi ter ido na boate, ter deixado sua filha ir lá.
Mas isso justifica ele entregar a vida dele para ser assassinado, na porrada, espancado por homens mais jovens que ele? O Instituto da Legítima Defesa, ele diz que para que exista legítima defesa, é preciso que nós tenhamos, eu vou botar o dispositivo aqui para vocês, é preciso que se tenha, usando, olha o texto, entende-se em legítima defesa, quem? Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Tinha injusta agressão? Tinha agressão física iminente? Nem mesmo com a contradição, com a mentirada das vítimas, não dá para dizer que não tinha. A gente tinha uma agressão, sim. Está provado nos autos. A todos eles. O segurança, o outro segurança que entra para ajudar, o Kleber. A gente vê a cena lá da pancadaria. A gente vê quando os tiros são dados, o Kleber levanta e começa a andar. E a gente vai dizer, de forma hipócrita, que não tem agressão iminente? Outro detalhe. O direito seu ou de outrem. Ele podia defender o direito dele ou de outro. Só que ele está defendendo o dele mesmo. Porque ele sai da confusão para se distanciar dela e os homens violentos vêm atrás dele para bater nele, para matá-lo. Ele está se defendendo. A pergunta é, ele usou moderadamente dos meios necessários? Ora, já trocou porrada, já conversou, ele sai da briga. O primeiro meio que o Kleber usa, qual é? É a fuga. Ele sai da briga andando rapidamente. Ele usa o primeiro meio necessário. Os caras param? Não. Vão atrás dele. Porque querem machucá-lo, querem tirar a vida dele. E aí ele saca a arma. Ele usa a arma moderadamente. Com um volume de 5 disparos. Pode-se defender que não. Que ele não usou a arma moderadamente. Agora, o que vai nos provar que ele usou a arma moderadamente? O fato de ter sido agredido, o fato de ter sido perseguido por 135 metros, cercado, atacado. Imagina a emoção que esse cara está sentindo. Já se colocaram nesse lugar? Tem um bando de homens, tem 10 homens ao meu redor querendo me matar. Eu já tomei umas porradas ali, já dei algumas ali também, já puxei alguém e tal. Eu levanto, eu tento ir embora, sou perseguido. Mas 10 homens vêm na minha direção e querem me matar. Olha o nível de adrenalina. Nem os soldados do BOP ou de qualquer brigada armada, os americanos, conseguem controlar o volume de disparos que eles vão fazer numa situação dessa. Nenhum soldado com super treinamento consegue controlar, porque a emoção, a descarga de adrenalina está lá em cima. E como ele atira numa fração de segundos, a percepção dele é que aquilo era necessário. É que aquela quantidade de disparos eram necessários. Disparos que ele não conseguiu nem contar. Ele fica sabendo do volume de disparos por nós, da defesa, que estudamos os autos. E aí vocês vão ver que você tem disparos entrando pelo dorso esquerdo, pelo dorso direito, um entra pelo pescoço. Esses não têm zona de tatuagem, não tem a queimadura da tatuagem, porque são tiros já dados a uma distância maior. Então não tem aquela versão. Olha, a prova do laudo desmente a versão do João Miguel. Porque a prova do laudo mostra que o único tiro que tem tatuagem é o do rosto. E aí o João Miguel diz que ele vai e atira mais de perto. Os tiros nas costas não tem zona de tatuagem. Não tem zona de tatuagem. Não estou inventando nada. Ele fala isso categoricamente. Ele atira se afastando, mantendo a distância. E aí esses disparos têm o quê? O enxugo da entrada do disparo. É uma
tragédia. Talvez, se todos os pais tivessem segurado seus filhos em casa naquele dia, ninguém tinha morrido, né? Às vezes falta pulso para nós que somos pais. Eu vivi isso recentemente. Minha filha fez 18 anos. Falou, pai, quero ir na boate. E aí, uma mulher de 18 anos fala, quero ir na boate. Eu estou com 45, o que eu vou fazer? Vou permitir. Vai, dou todas as orientações. Falou, eu vou te levar e eu vou buscar. E eu vou botar o joelho no chão. Vou orar para que você seja protegida por Deus, para que não dê problema nenhuma. Ela foi para a boate e eu e minha esposa ficamos orando no chão, para que não tivesse nenhum problema. Acabou que ela chegou em casa antes do horário marcado. Eu marquei de buscar às 3 horas da manhã. Ela chegou umas 2h15 em casa. Cansou com os amigos, chamaram Uber. E por causa da graça e da misericórdia de Deus, chegaram em casa inteiros. Todos ela e todos os amigos. Mas quem se predispõe a sair na noite, e quem se predispõe a ser violento, a tirar satisfação, a querer dar porrada nos outros, porque está em maioria, porque está com seu bando ali, e o homem tem uma tendência dessa, também tem que entender que pode acabar sofrendo um revés dessa situação. Na sequência, eu tenho que falar um pouquinho com vocês sobre a possibilidade de vocês decidirem por reconhecer a legítima defesa, mas querer punir o Kleber por um excesso. Esse excesso pode ser doloso ou culposo. Tem previsão na lei para isso? Tem previsão na lei para isso. O artigo 23, quando ele introduz a excludente de ilicitude, ele diz, não há crime quando o agente pratica o fato. 2, em legítima defesa. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Kleber teve excesso doloso, teve vontade de se exceder na legítima defesa para se vingar, para confirmar a morte? Não teve. Kleber teve um excesso, se assim vocês entenderem, porque a nossa defesa é um pedido de absolvição por legítima defesa plena, mas pode-se entender que ele teve um excesso culposo, porque ele foi negligente na situação. Primeiro ponto, quando ele é negligente, quando ele decide entrar na briga para separar. Ele não era o segurança da boate. Ele entra por quê? Porque ele é um homem de bem e não suporta ver uma pessoa que ele conhecia ser gravemente agredida. Aí ele toma uma decisão de um homem de bem e entra. Mas ele podia ter decidido não entrar. E por que ele é negligente se ele é um homem de bem e toma uma decisão? Porque ele não tinha atribuição profissional naquela hora de fazer isso. Ele tinha outros colegas, ele podia ter ligado para a polícia, ele podia ter chamado os outros colegas. Outra questão de negligência. Ele não tem treinamento para efetuar disparo de fogo em situações de extrema emoção. Ele não era treinado para isso. Isso é dolo, é vontade? Não, isso é negligência. Talvez até imperícia. Isso se encaixa onde? Na culpa. Kleber será julgado apenas pelo excesso culposo no exercício da legítima defesa dele. Tá? Legítima defesa contra João Miguel, pela agressão física que João Miguel diz que faz a ele. A agressão física de João Miguel não está provada. Por que não está provada? Davidson disse aqui que estava do lado de João Miguel, que Kleber desceu e passou do outro lado da rua. Disse claramente que passou longe deles. E a versão de João Miguel é que a porrada no rosto dele é dada quando ele está descendo. Quem está mentindo? Davidson ou João Miguel? Nós temos no mínimo uma dúvida razoável que milita em favor do réu. No mínimo uma dúvida razoável sobre essa lesão corporal. A lesão corporal de Filipe
praticada por Kleber com uma arma de fogo está aprovada? Não, não está aprovada. Aos senhores e senhoras juradas também, eu preciso de respeito, admiração por exercer um trabalho tão importante na administração da justiça. Oficiais de Justiça, Polícia Militar, muito obrigado, colegas advogados, minha banca de defesa, meus colegas, doutor Leonardo Ganho, doutora Lidiane, Gabriel Bandeira, que também é meu irmão, mais uma vez assumindo a responsabilidade de exercer a defesa criminal na sua presença. Espero que mais uma vez eu sirva como um exemplo na sua trajetória profissional. E eu quero fazer um cumprimento especial à família do réu, na pessoa da Rosângela, esposa, Bia, filha, que foram quem nos confiaram, né, um dos bens mais importantes que o Kleber tem, que é a liberdade, que é a possibilidade de seguir a vida dele junto com vocês. Então a responsabilidade que vocês confiaram na gente é algo que me enche de honra. E é aquela coisa, advogado nenhum pode prometer resultado para o cliente, até porque não cabe a nós. Mas o que a gente pode prometer é trabalho sério, porque a gente estudou muito esse processo e a gente confia muito na nossa tese de defesa. Confia muito. Eu tenho hoje aqui tranquilidade de defender algo que eu, do fundo do meu coração, acredito. E é por isso que eu falei pro Kleber, antes da gente entrar aqui, esse, sem dúvida, é o júri mais importante que eu faço na minha vida. Não por ser o maior júri que eu já fiz, ou que tenha mais repercussão social, ou o mais complexo, mas sim por ser um dos casos que eu mais acredito, confio na tese e que eu mais quero alcançar o resultado satisfatório. Tá? Então tem essa promessa nossa de dar o nosso melhor aqui hoje. Dar o nosso melhor. Tá? Exatamente por conhecer, durante esse processo que eu atuo desde 2019, junto com o doutor Leonardo, tive a oportunidade de conhecer mais profundamente o Kleber, ver a pessoa que ele é, né? Também um faixa preta de jiu-jitsu, assim como eu, assim como meu irmão, profissional, um professor de artes marciais, que sempre demonstrou ter um temperamento de um verdadeiro samurai, como deve ser um professor de arte marcial. Não, uma pessoa que tem conhecimento, que estuda aquele esporte, porém que usa isso para o bem. Usa isso para ensinar pessoas que nunca se envolveram numa confusão, assim como eu, assim como meu irmão. Nunca tivemos que usar conhecimento de arte marcial para ofender a integridade de alguém. Assim como nunca tinha acontecido com o Kleber também. Até esse dia que ele precisou intervir. E é exatamente por isso que o nosso legislador optou por entregar o julgamento dos crimes de homicídio, dos crimes dolosos contra a vida, ao júri popular. Porque o crime de homicídio é o único que nenhum de nós podemos dizer que jamais cometeríamos. Nunca. A gente pode até falar, nunca cometeria um assalto, nunca cometeria um estupro, nunca cometeria um tráfico de drogas, a gente pode falar isso. Agora, um homicídio, por todas as particularidades que podem envolver um homicídio, nenhum de nós podemos dizer que jamais cometeríamos. E o Kleber é a prova viva disso. Sempre foi um homem tranquilo, sereno, pai de família, marido, pai de uma filha responsável, um cara sereno. E isso não sou eu que estou dizendo, porque eu conheci ele só em 2019. Isso quem fala são várias testemunhas no curso do processo, várias, que nunca acreditou. A gente viu que o dono da boate que não acreditava de que o Kleber fosse capaz de atirar contra alguém. Outras testemunhas falando também pontos convergentes entre todas, é sobre o perfil do Kleber como uma pessoa serena, tranquila, que infelizmente se viu em meio a uma desgraça, a uma situação urgente, onde ele precisou agir de forma a não ser vitimado ali, ele, naquele momento, né? E isso me faz, e esse contexto todo me faz perceber também como que um processo penal, como que o simples fato de responder a um processo penal pode ser algo muito violento a uma pessoa, né? Com todo esse perfil, hoje o Kleber tem que ouvir aqui algumas coisas, como foi levantado pela acusação, de que os depoimentos pareciam ser todos combinados, levantando que a esposa dele, Rosângela, uma mulher íntegra, foi flagrada combinando o depoimento no corredor do fórum, como se ela tivesse alguma intenção de fazer qualquer coisa nesse sentido. E uma série chegou ao ponto, e eu vou pedir, por favor, doutora, a senhora poder colocar os prints aqui do Twitter, chegou ao ponto de falar que essas mensagens que os senhores e senhoras vão ler agora, que vieram após os fatos, podem ter sido fabricadas por alguma... Eu não vou nem entrar nesse ponto, porque para mim é algo muito caricato e em respeito ao meu assistido, eu não vou nem entrar nesse ponto. Mas eu queria só deixar Queria deixar o print aqui para a gente analisar algumas coisas em relação a ele. Né? A gente lembra que as testemunhas todas que foram ouvidas aqui hoje em juízo também falam que a primeira pessoa, a pessoa que foi o gatilho dessa briga, foi uma pessoa conhecida como Tom.
né? Isso foi falado aqui, os senhores e as senhoras ouviram isso aqui. Foi Tom que começou com a briga. Quem é Tom? Ah, um conhecido, não sou amigo dele, ninguém é amigo dele, ninguém conhece, ninguém sabe de nada. Olha o nome ali da pessoa que faz essas publicações. Como se o Kleber soubesse quem era Tom, né? Para poder organizar alguma maracutaia para simular o tweets das pessoas. Olha ali, ó, Tom. Cheio de ódio, rapá. Vou pedir licença pra ler na íntegra o que tá escrito, tá? Cheio de ódio, rapá. Tomar no cu, caralho. Mataram o menor, porra. Bando de covardes. Mexeram com quem estava tranquilo. Vai ter paz não, porra. Nós vai vingar, vai morrer, porra. Muita bala, caralho. Nós vai caçar, caralho. Uma vida é uma vida, nós vai caçar. Cobra da melhor forma, caralho. Tomar no cu. Mataram um amigo, porra. Se fuder, nós vai vingar, caralho. Tomar no cu. Esse tweet aí, que foi realizado, fabricado, produzido pelo Tom, que ninguém sabe quem é, né, que por algum motivo se sentiu extremamente ofendido por essa tragédia que aconteceu, e vai para o Twitter, para uma rede social aberta, falar esse tipo de coisa, nesse tom, com essas palavras, né? Então, o que o doutor Leonardo falou, é uma tragédia. A gente hoje aqui estamos todos muito tristes de precisar estar aqui para julgar, para debater a morte de um jovem que não precisava ter morrido, porém é importante que a gente faça essa análise dos perfis, né? O Kleber é um homem, pai de família, que trabalhou durante 22 anos como segurança em várias boates, nunca teve uma ocorrência por agressão, violência, ameaça, nada. Já o Pedro Icro, em pouco tempo de vida, apresentou um perfil de alguém agressivo e violento, né? Então esse choque aconteceu nesse momento. E a dinâmica toda que já foi exposta aqui contribuiu para que a gente vivenciasse essa tragédia. Mas agora, a nossa tese de defesa... Bota outra coisa, Bandeira? Não, tá bom. A tese que a gente verdadeiramente... inclusive, eu quero só, antes de prosseguir para as teses subsidiárias, falar um pouco sobre contradição, né, que foi levantado aqui. Foi levantado que o Kleber deu uma versão no início, outra versão depois... Quando uma situação como essa acontece, né, uma confusão dessa com muita gente envolvida, existem sim versões que são ditas sobre como tudo começou. Né? Então houve sim no início uma divergência entre, mas o Felipe tinha acendido um cigarro de maconha, ou ele só passou xingando. Isso são filigramas que versam sobre como essa confusão começou. Como ela teve início. Esse não é o cerne da questão. Não são divergências se o Kleber atirou ou não, se o Kleber foi agredido ou não, se ele foi perseguido. Não há e nunca houve divergência alguma sobre o ponto nodal da questão, sobre o cerne da questão. O que houve, naturalmente, antes dos fatos serem efetivamente apurados, pairou uma dúvida sobre qual teria sido o gatilho para essa confusão começar. Que, humildemente, não nos interessa tanto assim. Que houve um ato de rebeldia de algum integrante desse grupo do Pedro, a gente sabe que houve. Se foi acender um cigarro de maconha, se for xingar o segurança, sinceramente não é sobre isso que versa esse fato. Agora sim, contradições nós vimos sim em relação às vítimas. Em relação às supostas vítimas. E é normal, sim, como a promotoria levantou, é normal que uma pessoa, depois de 4 anos, se esqueça de alguma coisa ou outra. Claro que é normal. Agora, o que não é normal é que você mude completamente algo que você falou 4 anos atrás. E outra, a gente não está falando de um evento que eles foram e é uma coisa banal. Não, foi um palco de uma tragédia que vitimou um companheiro deles. Então é óbvio que podem ter passado 4 anos, 5 anos, mas é óbvio que você se lembra do principal, né? E hoje a gente ouviu aqui o Davidson, para acelerar, né? Não vou falar de todas, mas o Davidson falou pra gente aqui que saiu dali, viu que estava tendo uma confusão, mas não quis se meter, inclusive estava querendo correr, e que ele não houve gravata nenhuma, não viu como que teve. E aí quando a gente vai pegar o depoimento dele em juízo, né, nas folhas 225 do processo, ele dando depoimento aqui em juízo, na frente da juíza, ele fala o seguinte: que o depoente, ele e outros meninos do grupo, incluindo Pedro, Felipe e João Miguel, foram entrar nessa briga para tentar ajudar o Tom, que não era amigo deles, que eles não sabiam nem quem era direito. E que eles foram até lá, entraram na briga para tentar ajudar. Isso está escrito aqui, foi falado por ele, nas folhas 225. Totalmente divergente do que ele falou pra gente aqui hoje. Totalmente divergente, né? Mas essas contradições não interessam, né? Que Tom Kelvin estava sofrendo uma gravata aplicada pelo segurança. Aqui ele falou que não houve gravata, né? Fala também
Enfim, são uma série de contradições, mas por obediência ao tempo eu não vou entrar em mais detalhes, mas uma série de contradições. João Miguel, aqui também prestando depoimento em juízo, as folhas 222, fala que o acusado, que depois dos fatos, o acusado continuou a efetuar disparos contra as pessoas que estavam ali. Quem mais falou isso? Ele repetiu isso aqui pra gente? Alguma outra testemunha falou isso? Mas as contradições não interessam, né? O que interessa é que o Kleber antes falou que a briga foi por causa de um cigarro de maconha e depois falou que era por causa do xingô. Essa contradição é absurda. Essa contradição interessa muito ao processo. Mas essas contradições flagrantes aqui que versam sobre o mérito da questão não é observado pela promotoria. Mas seguindo porque apesar da gente confiar fielmente na tese de legítima defesa, de acreditar fielmente que o Kleber precisa ser absolvido pela legítima defesa, e de saber que o Kleber era julgado pelo júri, porque os jurados têm sim a capacidade, como juízes naturais, de exercerem, de se colocarem no lugar do Kleber, que é um pai. Jurados também são pai, mãe, filhos, filhas, avós, tios. Então os jurados têm sim a capacidade, independente de lei, se colocar no lugar daquela pessoa que está sendo julgada. É por isso, inclusive, que o legislador colocou somente o julgamento pelos crimes dolosos contra a vida na mão de juízes naturais. Mas apesar da gente acreditar fielmente nessa tese, a gente precisa, por precaução também, adentrar em teses subsidiárias. São aquelas teses seguintes: caso os senhores e as senhoras optem por condenar o Kleber pelo crime de homicídio, nós sustentamos como tese subsidiária duas. A primeira, que não haja incidência das qualificadoras. Qualificadoras, como nós sabemos, são aquelas circunstâncias que tornam um crime de homicídio que já é grave, ainda mais reprovável. E, portanto, joga a pena do crime lá para cima. Né? E nesse caso aqui na pronúncia tem duas qualificadoras. Uma é o motivo fútil e a outra é o perigo comum. Eu vou explorar rapidamente por que essas qualificadoras merecem ser decotadas. Né? O motivo fútil é aquele motivo abjeto, repugnante, né? Com perdão da palavra, aquele motivo idiota, que você comete um homicídio por um motivo bobo, besta, banal, uma coisa ridícula, né? Como a gente vê acontecendo muito por aí, infelizmente. Com todo respeito, motivo fútil quando você está cercado por um grupo de pessoas, e o fato dele ter sido cercado por um grupo de pessoas foi reconhecido por todas as vítimas aqui. Foi reconhecido, eles falaram: não, realmente eu vi que ele estava na esquina, tinha um grupo de pessoas em volta dele cercando. Falaram aqui, ele foi perseguido e cercado até um momento onde ele não tinha mais saída. Foi o momento que ele precisou fazer uso da arma. Então, dentro da percepção da defesa, é impossível que se olhe para uma dinâmica dessa e fale: não, o Kleber cometeu esse homicídio por um motivo fútil, um motivo besta, motivo que não faz o menor sentido. Como não? Ele já foi agredido por um grupo de pessoas, em extrema maioria. Ele consegue se desvencilhar, foge, é cercado, ouvindo as pessoas: vamos matar, vamos te pegar, vamos matar sua mulher e sua filha. Falaram para ele. E ele atira. Esse motivo é fútil? Nós somos filhos, nós somos pais, nós somos irmãos. Esse motivo é fútil? Você está armado, fugindo de uma agressão, é cercado, houve todos os tipos de ameaças de jovens agressivos, homens agressivos, jovens fortes, e você reagir a isso é um motivo fútil? Na humilde percepção defensiva, passa longe disso. Longe. E a outra qualificadora é o perigo comum. Perigo comum, que é aquela qualificadora que agrava a pena de uma pessoa que, para cometer um homicídio contra alguém, coloca um número indeterminado de pessoas que nada tem a ver com isso em risco. Né? Um cara que chega numa multidão, num evento, numa festa, num shopping, negócio, e para acertar um alvo, ele dispara um monte de tiro a esmo, de maneira que qualquer outra pessoa ele poderia ser atingido. E toda dinâmica, não há nenhuma argumentação que vá contra isso, né? Isso é um fato. Mostra que Kleber sai da região na frente da boate, onde sim estava lotada, muita gente ali envolvida, brigando, separando, tudo mais, filmando. Ele corre, ele foge por quase 200 metros. Puder colocar mais uma vez aqui, doutora, o vídeo doutor Leonardo, o vídeo do trajeto, né? Tá de madrugada, já está em altas horas da madrugada já, um momento onde a rua fica deserta, né? Não fica movimentada, mas óbvio, a porta da boate, por estar havendo um evento ali, tem sim um número de pessoas, porém essa dinâmica não acontece na porta da boate. Pelo contrário, ela acontece bem distante dali da boate. A boate está aqui
E todo esse trajeto que a gente está vendo foi um trajeto feito pelo Kleber fugindo e sendo perseguido por um grupo de pessoas. Kleber foge, tenta dobrar o quarteirão, sumir de vista, pegar o carro para poder buscar a esposa e a filha e ir embora. E ele é perseguido durante todo este trajeto aí. Isso a gente não está falando desse horário, a gente está falando de um horário já tarde da madrugada, né, um horário de rua deserta. Então, rua escura e deserta, uma rua que não tem... Dá pra ver que tem pouco poste, iluminação. Não teria por que ninguém tá aí uma hora dessa, né? Você tá numa esquina, na periferia de Vila Velha, 4, 5 horas da manhã, né? Então, é óbvio que essa rua aí, ela estava deserta, né? O local onde aconteceram os disparos, onde aconteceu a dinâmica dessa tragédia, ela estava assim deserta, só estava ali o Kleber e os seus agressores, né? Era quem estava ali. Então, é diante dessa percepção que a gente defende também que não há em se falar na qualificadora do perigo comum. Ele não colocou em risco a vida de um número determinado de pessoas que não tinha nada a ver com isso, né? Antes de eu passar a palavra, doutor, só queria que voltasse aquele vídeo. Só queria que passasse aquele vídeo da dinâmica, porque eu acho interessante analisar um pouco. Esse é o momento da briga na porta da boate, né? Alguém filmando. Importante mostrar como é que tá escuro, né? Bem escuro, bem escuro. Bem escuro o dia. O que dá uma iluminação bem fraquinha são os postes, que aqui tem muitos e lá não tem muitos, né? E mesmo muitos, você vê que tá uma penumbra a rua. É um poste fraco. Olha o que a pessoa que tá gravando fala. Olha o que ele percebe. É uma terceira pessoa que não tem envolvimento, até onde a gente sabe, não tem envolvimento com nenhuma das partes. Ele fala: o segurança tá apanhando feio. O bagulho tá doido. É essa a percepção que ele tem na hora. A percepção que ele tem na hora é de um grupo de homens espancando um segurança uniformizado. É essa a percepção que ele tem. E realmente, o Kleber não tá nessa parte da frente aqui. Não. O Kleber tá na parte de trás, na confusão da parte de trás. E no vídeo a gente vai conseguir ver o Kleber saindo, porque já vai dar pra ver, né? A gente vai ouvir os disparos agora, são 2 disparos, que o Kleber pensa: caramba, eu tô aqui sendo espancado por um grupo de jovens agressivos, inclusive, violentos. Na pronúncia, esses 2 disparos seriam para provar a materialidade da qualificadora do perigo comum. E esses 2 disparos não foram deferidos pelo Kleber. Isso é fato incontroverso, né? Não tem ninguém que fala que foi. Ninguém fala que foi, né? Ninguém fala que foi. Isso é um fato incontroverso, que esses tiros não foram disparados pelo Kleber. Só que aí o Kleber ouviu esses 2 disparos. E ele fala: olha, o que ele pensa ali em fração de segundos? Eu tô sendo agredido, espancado por um grupo de homens violentos e ainda por cima tem gente armada aqui. Ainda por cima tem alguém armado dando tiro pro alto. O que ele faz? Ele saca a arma e vai pro combate? Não, ele foge. Ele foge porque a natureza dele não é essa. A natureza dele não é de enfrentamento. Isso nunca tinha acontecido com ele antes. Nunca. Ele nunca se preocupou em vingar alguém. Teve o pai assassinado. Nunca se preocupou em vingar. Eu vou contar, Cléber, você me dá licença, mas eu sei também da história que a Rosângela, certa vez no Rio de Janeiro, sofreu uma tentativa de estupro no shopping. Desculpa, tá, Rosângela? Te expor aqui nesse sentido, mas eu preciso falar aqui em homenagem à defesa do Kleber também. Rosângela, no momento onde o Kleber estava junto, ela sofreu uma tentativa de estupro. Kleber é um professor de jiu-jitsu, 1,80 m e tanto, 100 e tantos quilos. Não faz nada, porque não é da natureza dele. A violência, o enfrentamento, isso nunca foi da natureza dele. 21 anos como segurança de boate. 21 anos convivendo com gente folgada, com gente agressiva. Nunca precisou se envolver em uma ocorrência. Andava armado sim. Andava armado não, tinha arma sim, porque morava num bairro perigosíssimo em Vila Velha, com um vizinho tendo casa invadida, com filha amarrada, com esposa amarrada. Ele é o único responsável pela filha, que na época tinha 18 anos. Então, para quem eventualmente mora em algum bairro nobre, né, que tem a presença do Estado polícia ali o tempo inteiro protegendo, pode ser absurdo, né? Pensar: não, por que ele vai ter uma arma com ele? Tá mal intencionado. Não, porque ele precisa garantir a integridade. Tanto é que tinha essa arma já há algum tempo e nunca precisou usar. As pessoas nem sabiam que ele tinha arma, porque ele nunca nem mostrou essa arma para ninguém. Agora, ele saiu de casa à noite para visitar um parente, ele tá com a mulher dele do lado, ele vai buscar a filha na boate de madrugada na periferia de Vila Velha. Botou a arma na cintura sim. Para se precisasse, ele se defender. Infelizmente, essa tragédia aconteceu, mas ele tinha a arma ali que impediu que talvez algo muito pior acontecesse com ele, né? Uma outra questão também, uma outra tese de defesa também que a gente precisa sustentar com vossas excelências, por precaução também, caso os senhores e as senhoras optem pela condenação do Kleber pelo crime de homicídio. Vou colocar ela na tela. Coloca. É algo chamado
homicídio privilegiado, a aplicação do privilégio no homicídio, que é algo que é capaz de reduzir a pena de alguém por homicídio, né? O homicídio privilegiado ele pode acontecer por duas circunstâncias, por algum motivo de relevante valor moral ou motivo de relevante valor social, né? Eu não quero ser cansativo, ser redundante, repetir aqui toda a dinâmica que a gente já falou algumas vezes, porém, para a gente é bem claro que caso os senhores e as senhoras optem por entender que o Kleber praticou um crime de homicídio que não estava amparado pela legítima defesa, ele cometeu esse crime tomado por uma situação de relevante valor moral, né? A partir do momento em que ele ali foi agredido reiteradas vezes e ouviu coisas absurdas, né? Com ameaças absurdas contra a mulher e contra a filha dele, né? Que são os dois bens mais preciosos que ele tem, né? Então, assim, o fato de alguém, depois de te agredir violentamente, né? Depois de agredir seus amigos violentamente, virar para você e falar: eu vou te matar e eu vou matar a sua filha, eu vou matar a sua mulher. Isso realmente, eu tenho a capacidade de me colocar no lugar dele e eu não faço ideia de como isso deve bater para uma pessoa, né? Por mais que ela tenha uma natureza como a do Kleber, como uma natureza de paz, uma natureza de tranquilidade e que não se envolve em nenhum tipo de enfrentamento ou combate. Então, a tese subsidiária da defesa, né? Lê o texto, Bandeira, para eles. Leio sim. Vamos lá. Artigo 121. Matar alguém. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Agora vamos lá. Causa de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, nesse caso, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, né? Então, o que a gente defende aqui como tese subsidiária, caso os senhores e as senhoras entendam que Kleber cometeu um crime de homicídio e que ele não estava amparado pela legítima defesa, é que, primeiro, reconheçam que a dinâmica dos fatos, né, desse crime que foi cometido não permite a incidência dessas qualificadoras, do motivo fútil e do perigo comum, e que também merece a aplicação dessa causa de diminuição do homicídio privilegiado, já que, obviamente, ali naquela dinâmica, pelo que a gente já recapitulou aqui diversas vezes, ele estava, assim, tomado por uma violentíssima emoção de quem tinha acabado de ser espancado brutalmente e de quem tinha acabado de ouvir ali ameaças horrorosas contra a sua vida e a vida de sua família. Vou encerrar minha participação, passar a palavra ao Dr. Leonardo para o encerramento. Eu quero agradecer de verdade a atenção que me foi dispensada. Senti que Vossas Excelências prestaram atenção no que eu falei. E eu espero, Kleber, que você também tenha se sentido defendido, porque esse é o nosso maior objetivo aqui. A gente acredita muito na sua causa, na sua tese de defesa. Tem muita vontade de que você possa seguir a sua vida, continuar seguindo sua vida, que hoje você está aqui solto já, trabalhando, sustentando sua família, dando aula de jiu-jitsu em projeto social. Eu espero que a gente faça o nosso melhor aqui, entregue o nosso melhor aqui, para que você tenha essa possibilidade de seguir com a sua vida em paz, tá bom? Para encerrar a análise da legítima defesa plena, mostrando ainda a contradição deles, ainda em cima do depoimento do João Miguel. Eu vou botar esse depoimento do João Miguel aqui para vocês enxergarem, o depoimento prestado em juízo por ele, onde nós vamos perceber, o João Miguel diz que houve sim a caminhada do irmão dele atrás do Kleber. Ele diz, que um pouquinho mais para frente, folha 222 versos dos autos, ele vai dizer que ele saiu da confusão e seu irmão foi atrás dele para tirar satisfação com ele. Eu vou botar para vocês enxergarem isso aqui, na versão nossa grifada aqui. O Ministério Público afirmou categoricamente aqui que ninguém narrou esse fato, que não houve nenhum tipo de narrativa. Não. O senhor disse expressamente aqui que não houve a perseguição. E o depoimento do João Miguel
E o depoimento do João Miguel é claro em dizer que ele saiu da confusão e seu irmão foi atrás dele para tirar satisfação com ele. Está aqui escrito. Então perceba, a perseguição aconteceu sim, e ela acontece no calor das chamas ali, quando as emoções estão pegando fogo ali naquele momento do conflito. Está aqui. Ele falou aqui que ele foi brutalmente espancado e perseguido por 20 pessoas. Claro que ele não vai. Claro que ele não vai dizer, né? Ele é vítima, né? Claro que ele não vai dizer, né? Inventei, claro. Cadê o Do Kleber? Tá aí, né? Só que ele tava com uma blusa de moletom vermelha que protegeu ele das agressões. Claro que é. Totalmente. E aí? É igual a vermelhidão no rosto. Tá aqui. Que ele saiu da confusão e seu irmão foi atrás dele para tirar satisfação com ele. Então, houve sim essa perseguição. Só que ele falou que foi atrás para tirar satisfação. Ele não falou que foi agressivamente para bater nele. Agora, você persegue uma pessoa por 135 metros, às 5 horas da manhã, para tirar satisfação? Acho que você cansa no meio do caminho, né? O Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, percorre 100 metros em 9 segundos, e alguns milésimos. Homens nervosos, agressivos, 5 horas da manhã, andando rapidamente, levaram um tempo maior. Mas eu acho que até no meio do caminho, se fosse só para tirar satisfação, eles teriam desistido, né? Mas o interesse não era tirar satisfação. O interesse era agredir. Imagine o que passa na cabeça de um homem que está naquela situação. O que ele pensa, sendo perseguido naquele horário, na madrugada, após ter se envolvido num conflito humano. O que ele pensa? Sendo que ele ainda tem uma história de vida, que aos 19 anos de idade o pai dele foi assassinado no Rio de Janeiro. E ele sai do Rio de Janeiro para viver em Vitória, de forma mais pacata. Vitória não, Vila Velha, porque ele queria ter uma vida mais calma, mais tranquila. Kleber tem uma vida sem intercorrência nenhuma. Kleber é solto. No meio do processo, no início do processo, a família dele teve que fechar a casa aqui e teve que ir embora. Porque as ameaças não são só essas da internet, não. Foram feitas muitas outras aqui. A esposa e a filha foram logo embora para o Rio de Janeiro, com medo de serem assassinadas também. Quando o Kleber sai da prisão, a gente pede autorização para Kleber ir morar no estado do Rio de Janeiro também. E Kleber vai trabalhar. Ele arruma emprego. Emprego lícito, de contrato assinado. Atividade pronta ali para ser exercida. Kleber é comprovadamente, eu vou mostrar para vocês, uma pessoa de bem, um homem que vive para a família dele, que não tem, vamos provar que o bairro dele era violento e por isso ele tinha que andar armado, ele sentia a necessidade de andar armado. Uma reportagem da época. Vídeo, mulher e criança saem de carros a pressas durante assalto. Isso aqui é de 2021 já, mas na época tinha vários fatos mostrando que o bairro era um bairro violento. E ele tinha necessidade de ter uma arma em casa e naquele dia que ele saiu à noite, ele sentiu a necessidade de sair armado. Guarda municipal reage a assalto, atira e criminoso se rende em Vila Velha. Qual é o nome do bairro? Santo Inês. Está aqui. Então, por isso que ele tinha arma em casa. Por isso que naquele dia ele andou armado. Não foi à toa, não foi porque ele queria matar uma pessoa, não. O Davidson, que vocês viram aqui, que a gente viu mentir, está aqui, ó. Testemunha. E é impressionante como que a testemunha de uma pessoa que responde a ação penal, que tem que ser tratada até como inocente, mas tem mais valor do que as testemunhas que não respondem a ação penal. É impressionante ver um promotor de justiça, uma promotora, querer dizer que o silêncio dele na esfera policial tem que prejudicá-lo. Só que na lei, a promotora falou, só que na lei, falou no interrogatório aqui, só que na letra da Constituição Federal está escrito lá que o silêncio não pode ser interpretado
como prejuízo, não pode ser usado como prejuízo. Ainda mais no momento que ele está sozinho na delegacia. Pô, doutor, com todas as letras ela disse isso. Ela quis entender. Todas as letras. Ah, que eu disse. me estranho, não sei por que tanto. Depois a senhora vem e rebate. Ou então faz as letras que a senhora usou. Não, quer pegar a gravação do interrogatório dele? Pega. Vou pegar para tirar. A senhora virou para ele e disse. A senhora virou para ele e disse. Por que o senhor ficou em silêncio? Que só contou essa versão aqui? Num tom acusatório. Protestasse na hora, que é o momento. Não. Para mim eu estou usando no debate. Isso é argumento do debate, doutor Grimaldi. Isso é argumento do debate. Pode partir, ficar à vontade. Não. Mentiroso pro senhor, porque as pessoas que estão aqui ouviram. Pode ser que não se lembre. Eu me lembro. Mas o senhor tinha o dever de Eu me lembro. Não, tem não. Que nulidade? Isso pra mim não é nulidade, não. Ah, não? Não, isso é argumentação e tal. Manifestei às vezes que eu falei, isso aqui não é filme americano, não é série e tal. Manifestei, isso pra mim não é nulidade, não. É o desrespeito à Constituição Federal. Significa que se você um dia cometer um crime e sentar aqui, e você decidiu ficar em silêncio na delegacia, a doutora promotora vai achar que esse silêncio é porque você é culpado, você é malvado de verdade. Significa isso. Entendeu? Porque a gente sabe que hoje vocês estão aí para julgar. Mas como disse o Rodrigo, o crime, principalmente de homicídio, ninguém pode dizer que nunca vai praticar. Porque a gente não sabe como vai reagir a uma agressão. Bom, para terminar, a legislação penal nos permite um pedido de absolvição por clemência. Kleber ficou 2 anos preso no sistema carcerário. Foi solto. Prestou satisfação à Justiça Capixaba. Veio aqui, nós tínhamos um julgamento marcado esse ano ainda. O julgamento não aconteceu por motivo de força maior. Kleber estava aqui, à disposição da Justiça. Foi marcado o julgamento novamente. Kleber está aqui, veio se colocar à disposição da Justiça. Kleber está restaurando a sua vida, está reconstruindo a sua vida, de forma odierna, forma séria, trabalhando. Sente muito o trauma de ter tirado a vida de uma pessoa. Pediu perdão aos pais da vítima ali. Eu sei que esse pedido de perdão não vai restaurar imediatamente a vida deles. Aliás, só Deus, só a intervenção de Deus pode consolar o coração desses pais que perderam um filho. Agora, a justiça, a legislação do homem permite uma absolvição por clemência. Por quê? Porque nós podemos entender sim que esse crime é um fato isolado na vida dele. Que ele não é um assassino contumaz. Ele não é um cliente habitual do sistema prisional. E ele pode ter sim a misericórdia, o perdão também dos senhores, que vão entender que os 2 anos de prisão, todo o sofrimento que a família dele passou e que ele passou, servem sim como punição. Santo Agostinho dizia que cada dia que você passa processado, que você põe a sua cabeça no travesseiro, sabendo que está processado e que um dia você tem que vir a júri, você paga a pena, mesmo sem estar encarcerado, mesmo sem estar preso. Por isso que eu registro aqui, Excelência, um pedido de absolvição por clemência. Nós temos algumas teses para os senhores. Legítima defesa plena. Mesmo com toda essa confusão da prova, uma prova que não prova que ele produziu um assassinato a sangue frio, que sim, existe uma névoa ali, se o assassinato foi a sangue frio ou se foi a legítima defesa, e na dúvida, o julgamento tem que ser em favor do réu. Nós defendemos uma legítima defesa plena. Se vocês entendem que não se trata de uma legítima defesa plena, nós apresentamos então um excesso culposo, porque não foi dado um só tiro. Foram disparados 4 tiros que alvejaram o corpo dele. E aí nós temos um excesso
culposo, porque ele agiu de forma negligente e ele era imperito também para aquele tipo de situação. Na sequência, se vocês não aceitam nenhuma dessas duas teses, reconhecem não, foi praticado um homicídio, nós pedimos que esse homicídio seja um homicídio simples, sem a qualificadora do motivo torpe. É interessante um caso como esse, porque a legítima defesa e o motivo torpe, elas se encontram. Porque quando você age em legítima defesa, o motivo nunca é torpe. Fútil. Perdão, excelência, desculpa, eu errei, gente. O motivo foi fútil, foi o inciso 2º do artigo 121, perdão. Mas quando você age em legítima defesa, o motivo nunca é fútil. Porque qual é o motivo? Proteger sua própria vida. Por isso que nós dizemos o tempo inteiro que essa qualificadora não se aplica a ele. E a segunda qualificadora, que é a qualificadora de produzir um perigo comum para a sociedade. Essa também não houve. Kleber não é o autor dos disparos para o alto na frente da boate. Kleber dispara no Pedro a 135 metros de distância da porta da boate e dispara direto no corpo dele. É verdade. Dispara direto no corpo dele, por causa do calor das emoções, por causa de tudo o que ele havia vivenciado naqueles 3 a 5 minutos de horror, que deixaram o homem perigoso em choque. O homem perigoso em choque, que volta para a porta da boate e se entrega quando vê a polícia. Vocês viram o depoimento do dono da boate, que disse que viu o que ele fez. Ele botou a mão na cabeça e disse: pegue a minha arma, está aqui na cintura. Ele se autorresponsabilizou. Ele podia muito bem ter feito, sabe o quê? Fugido, contratado um advogado e se apresentado na delegacia no domingo ou na segunda-feira. Talvez ele não fosse preso cautelarmente como ele fez. Mas ele não fugiu da responsabilidade dele. E ele está aqui hoje para ser responsabilizado. Trouxe hoje filho, filha, genro, esposa, amigos que gostam dele, para acompanhá-lo nesse desafio de mostrar que o fato que ele praticou, o crime que ele praticou, por causa das circunstâncias existentes, ele pode não ser punido, no que pese já ter sido, porque ficou 2 anos preso e mais de 4 anos processado. Está aqui, submetida a toda a violência do Estado, que é uma violência que ninguém consegue encarar. Ninguém consegue encarar. Ele tem medo até de sair andando do julgamento para ir no banheiro. Ele não está preso. Ele pode sair e ir no banheiro. Mas ele vira para mim e fala: doutor, peça permissão à juíza para eu ir ao banheiro. E a gente faz isso para mostrar o respeito que nós temos pelo Estado, pelo judiciário capixaba. Por isso que a gente encerra, por isso que nós encerramos com o pedido de absolvição por clemência. É quando vocês entendem por serem misericordiosos. Como diz a palavra de Deus, Jesus no Sermão da Montanha, um dos últimos versículos, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque deles se terão misericórdia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpem pela intrepidez e pelos debates. Faz parte do calor da nossa emoção aqui no plenário do júri. Deus abençoe a todos na decisão e na direção que vocês vão tomar nessa tarde de trabalho. Vamos retomar direto ao ponto as contradições dos depoimentos prestados em juízo, a versão que nós defendemos aqui, de que foi um fato que ocorreu sobre a excludente, amparado na excludente da ilicitude de legítima defesa, que o senhor Kleber agiu em legítima defesa, e também o desdobramento dessa legítima defesa, como ele teria acontecido. Dentro da instrução processual foram colhidos vários depoimentos aqui em juízo, e nós temos alguns que sustentam a nossa tese de defesa. O primeiro deles, eu vou ler com alguns pequenos trechos, e vou colocar ele aqui para os senhores acompanhar também, é o depoimento do senhor Éder, que chama bastante atenção, porque
ele traz alguns detalhes importantes, ainda que tentem descredibilizá-lo, mas ele viu alguns trechos dos fatos. E realmente, o que nós temos aqui a ser julgado é uma grande confusão. É uma grande briga entre várias pessoas, uma grande confusão que acaba descambiando aqui no plenário com confusões de teses, de argumentos, com histórias que mudam a todo tempo, com a leitura que nós somos da defesa, da nossa peça de defesa inicial e que nós adaptamos à defesa no correr da instrução, e isso é usado para tentar nos descredibilizar momentos anteriores à realidade do fato que é julgado. Eles dizem muito que julgamos os fatos, mas buscam versões que tratam de momentos anteriores para tentar descredibilizar o nosso trabalho. Então a gente precisa trabalhar os depoimentos que já foram lidos aqui exaustivamente para os senhores, para mostrar que a gente não está vivendo no fantástico mundo de Oz. Nós não somos Alice no País das Maravilhas. Está ali, folha 226, Éder Santos Laviola, um dos segurança, ele era o chefe da segurança. Ele disse que saiu do lado de fora da boate e viu quando muitas pessoas já estavam em cima do acusado Kleber. Elas estavam em cima do acusado Kleber fazendo o quê? Acariciando ele, conversando com ele, que tentou apartar e acabar com a confusão, mas as pessoas continuavam em cima de Kleber. Estava tentando segurar as pessoas quando ouviu o barulho de disparos. Um pouco mais em frente, no depoimento dele, ele disse que as pessoas, interessante essa fala do Éder aqui, que as pessoas envolvidas na confusão eram os companheiros da vítima Pedro Ícaro e João Miguel. Que a vítima e seus colegas já tiveram problemas de comportamento na boate e ficaram proibidos de frequentar o ambiente. A seguinte situação, todos em cima do réu. Que o barman que estava na confusão foi agredido fisicamente, que o réu entra na confusão que envolve o barman para separar. Trechos importantíssimos que provam que existia uma grave confusão e que existiam, sim, pessoas em cima do Kleber. Ele diz que essas pessoas eram o Pedro Ícaro? Não, mais à frente ele diz que ele não viu o Pedro Ícaro agredi-lo. Ele diz que não viu as pessoas, ele não viu o Pedro Ícaro em cima do Kleber, mas ele viu o Kleber ser agredido por muitas pessoas em cima do Kleber. E pode não ter sido o Pedro Ícaro, mas o Pedro Ícaro está na confusão e o Pedro Ícaro sai atrás do Kleber para tirar satisfação. O vídeo mostra isso e o João Miguel fala isso também, e outras pessoas falam isso também, que ele sai atrás. Então chama a atenção dizer que não existem provas que mostram que não houve essa agressão, né? Esse espancamento ao Kleber. A gente tem ainda o depoimento do Davidson, aqui em juízo. Cadê o depoimento dele? A gente também grifou ele para trabalhar aqui. Éder. Não, é antes do Éder, né? O Davidson, está aqui o depoimento dele. Davidson diz que um conhecido do grupo, de nome Tom, e um segurança da boate, que então o depoente e outros meninos do grupo, incluindo Pedro, Felipe e João Miguel, foram tentar ajudar. Eu vou ler mais alguns trechos do depoimento dele, porque é muito interessante que nesse depoimento aqui em juízo, o Davidson, ele em momento nenhum cita que estava ao lado do João Miguel depois dos disparos. Ele não cita. Vamos lá ler tudo? Que quando estava tentando separar, Felipe foi atingido por uma coronhada dada pelo acusado. Que a vítima foi perguntar para o acusado por que ele havia feito aquilo. Que nesse momento, a vítima o Felipe, né? A vítima o Pedro. Nesse momento, o depoente estava uns 5 ou 6 metros de distância deles. Aqui, ele disse que não viu isso acontecer. Ele disse que estava dentro da boate. Vocês lembram do depoimento dele?
Aqui ele disse que estava a 5, 6 metros, aqui em Juízo ele disse que estava dentro da boate, que ele não ouviu nem os 2 disparos, mas aqui ele viu a 5, 6 metros tudo acontecer. Que nesse momento o depoente estava a 5, 6 metros de distância deles, que logo em seguida ouviu o barulho de um disparo e o irmão da vítima gritou que era seu irmão que havia sido atingido. Ele não ouve os 2 disparos, mas ouve o disparo que atinge o Pedro, que então olhou e viu um clarão saindo da arma que estava na mão do acusado e a vítima já caída. Cara, um tiro, um projetil viaja a uma velocidade muito rápida. Então ele ouve o tiro e dá tempo dele virar e ver o clarão acontecendo. É bem difícil que isso aconteça, tá? Bem difícil que na dinâmica, na física humana que a gente conhece, ele tenha tido essa visão, tá? Porque a velocidade que o projetil é disparado ali é uma velocidade superior à velocidade do som. Quer dizer, mais de 1000 km/h ali. Que então olhou, viu claro, que não viu a vítima Pedro agredindo o acusado, que se recorda de ter ido prestar seu depoimento na delegacia, tendo sido de forma tranquila, que diz que na delegacia foi mais ou menos, pois havia bebido, mas que se recorda que não foi forçado a dizer nada, que confirma seu depoimento de folha 6566. As perguntas formuladas pela defesa, o acusado respondeu que conhecia Pedro há cerca de 2, 4 anos, de uma igreja no bairro Cristóvão Colombo. Sabia que a vítima Pedro trabalhava em uma peixaria. O irmão disse que eles vendiam açaí. Ele disse que trabalhava numa peixaria. Foi convidado para ir para a boate depois que seus amigos encontraram com a vítima lá e o convidaram. Aqui ele disse que ninguém chamou ele, que ele decidiu ir sozinho por conta própria. Estava em outro lugar, resolveu 2 horas da manhã ir para a boate. Aqui ele disse outra coisa. Presta atenção se não tem contradição, né? Mas 4 anos ele esqueceu esses detalhes, é verdade. A gente tem um problema hoje de falsas memórias. Hoje está provado cientificamente que o nosso cérebro produz falsas memórias o tempo inteiro. Doutor Grimaldi, estou impressionado, estou me sentindo até prestigiado. Sou a 2ª réplica do ano. Mostra que o senhor está interessado no caso, né? Que bom. O senhor não ia vir para a réplica não, né? Estou impressionado, obrigado. Que em alguns jogos de futebol de seus amigos encontrava com a vítima. Que Pedro, durante as partidas de futebol e quando tinha que discutir, as discussões eram normais. Que nunca viu a vítima Pedro agredindo ninguém. Que quando a briga começou, se recorda de ter identificado um menino da sua rua, chamado de Tom Kelvin. Kelvin, né? Cara famoso aí, inclusive no Twitter, que ele estava sofrendo uma gravata aplicada pelo segurança, que não sabe o porquê o segurança aplicava o golpe ao menino, que a briga estava praticamente acabada quando o réu acertou a coronhada no Felipe. Interessante que a polícia não foi atrás de Tom Kelvin e a justiça não foi atrás de Tom Kelvin. Com esse nome ele deve morar na Califórnia, surfista prateado, bronzeado, que o depoente havia ingerido bebida alcoólica na noite dos fatos, mas não estava bêbado, que bebeu uns 4 ou 5 copos de vodka com energético, não estava bêbado, 4 ou 5 copos de vodka, lembra de tudo, né? Que não consegue se recordar a quantidade, que ele disse 2 ou 3 copos só, a quantidade de pessoas envolvidas na confusão, que não viu o momento que Kleber se retira do local dos fatos com Pedro, ele não viu o momento. E com Pedro Ícaro, que depois que Felipe levou uma coronhada do acusado, a vítima Pedro Ícaro foi caminhando em direção ao acusado, que parecia que estava tudo tranquilo, ficou parado e só foi atrás para ver o que aconteceu após ter ouvido os disparos. Estava próximo à confusão, conversando com uma pessoa toda de preto. Ele estava conversando com uma pessoa toda de preto. Aqui ele disse que ele estava conversando com o João Miguel. Estava do lado do João Miguel, do outro lado da rua. E sua distância até o local dos disparos era de aproximadamente 5 a 6 metros. Que o depoente é da Bahia e mora aqui há 12 anos, que mora na Ilha dos Ais há 8, que depois dos fatos é que ficou sabendo que Pedro Ícaro morava na divisa entre o centro de Vila Velha
e a Ilha dos Aires, que não sabia nada a respeito do Pedro Ícaro e envolvimento com outras confusões, apenas nos jogos de futebol que batia a boca, que soube que Pedro Ícaro foi preso uma vez sob acusação de roubo, que não soube se o crime foi praticado com o uso de arma de fogo, que não soube se Pedro Ícaro usou drogas no dia dos fatos, que não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas na Ilha dos Aires, que Pedro Ícaro usou bebida alcoólica junto com o depoente no dia dos fatos, que o depoente não entrou na briga para bater em ninguém, apenas para separar. Aqui ele até entrou na briga agora, né? Porque antes ele disse que nem tinha entrado na briga, agora ele entrou para separar. Agora ele entra para separar. Que tomou um chute. As perguntas formuladas pelo juiz diz que ainda reside no bairro da Ilha dos Aires muitas pessoas de bem, que a família de Pedro Ícaro é uma família benquista no bairro. Perceberam as contradições? Perceberam que aqui ele diz uma coisa, aqui em juízo, na frente dos senhores, ele diz outra. Tem como confiar? Se a gente está falando de credibilidade, de confiança, para condenar, a gente precisa de certeza. A gente precisa de depoimentos firmes, sólidos, não depoimentos que se alteram com o andar da carruagem, em virtude de um estado emocional presente na frente de vossas excelências ou não. Isso que a gente não tem. E lendo, fazendo a leitura, é fácil identificar isso, quando nós fazemos a leitura deles. Depoimento, ou depoimento interessante, é o depoimento do Carlos Henrique Ferreira, Lírio, que é o segurança da confusão. E eu me pergunto, por que Carlos Henrique ia direcionar o Felipe? Ele não conversou comigo, ele não conversou com Kleber, não conversou com ninguém. Ele sentou em juízo e disse que o menino que passa e dá um tapa é o Felipe, que é o cara que ele pega para botar para fora. A gente vai assistir o vídeo aqui, na verdade, quando o Felipe passa e bate, ele está voltando para dentro da boate. Voltando para a boate, para dentro é um pleonasmo, né? Porque eles estão na área de fumantes ali, que é uma varanda, e ele passa entrando na boate e dá um tapa. Tapa. Ele estava saindo. Ninguém fala isso, fala que ele estava saindo, não vou. Eu estou trabalhando com a imagem, né? Estou trabalhando com a imagem. Como o seu cliente falou. Não, meu cliente não. A imagem não dá pra Não, trabalhando com a imagem. Dá para perceber tranquilamente. Não, dá para perceber tranquilamente. Ó a região, né? A região aqui, que o promotor fala que é a região de trás da cabeça só, mas é interessante, olha a marca vermelha, hein? Olha a marca, então, a região temporal, o senhor fala que ela só está atrás da cabeça. Não falei isso, doutor. Ué? Eu mostrei essa mesma foto que o senhor... Então eu estou em outra dimensão, porque a região temporal, ela sai de trás da cabeça, ela vem a orelha aqui desenhada no crânio, ela vem para frente, ó, ela passa aqui, e ela passa aqui. Que pena, né, doutor, que a gente não tem a foto do cadáver para ver por onde entrou. Se a gente tivesse, se a polícia tivesse trabalhado bem, se o Ministério Público tivesse trabalhado bem, a gente tinha foto da autópsia para entender que a região temporal está na frente da orelha também, não está só atrás. E que a biodinâmica do corpo humano e a reação do corpo humano de fazer assim quando vê uma arma apontada para ele é real. É real. Ele está atacando. Ele está andando rápido. Eu vou te pegar, filho da mãe. E aí quando o Kleber vira para ele, o que ele faz? O que eu faço quando alguém vai me dar um soco, um tiro? Eu me protejo. Eu protejo. O Kleber fala. Deixa ela falar. Não tem problema. Total compromisso. Se ele não tivesse, ele não estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje. Total. Esse é o vídeo onde começa a briga. Dá pra ver que... Ó. A região é tipo uma varanda, ele passa de fora pra dentro. Aí o segurança vai atrás dele. Ele passa de fora pra dentro. O segurança vai atrás dele, porque ele tá entrando na boate. Aí o segurança pega ele pra passar, porque ali, inclusive, aquela área era fechada. Não dava pra sair por ali. Versão de que ele estava entrando na boate. Como é que o senhor, Nunca foi. Como é que o senhor vê que é de dentro, que ele passa de fora pra dentro? Fica nítido. Mostra. Fica nítido. Então eu sou cego, eu tenho algum problema, que eu não consigo ver. Não, é porque o ser humano, ele é individual. E ele enxerga de formas diferentes, é por isso. E por isso que o debate é democrático, a gente respeita a visão da senhora. Aqui, ó.
Não. Não, ó, dá pra ver um pedaço ali de fora, já é o lado externo fechado. Aí ele passa pra dentro. Ele passa pra dentro. Se ele passasse pra lá, ele saía. Ele passa pra dentro. É óbvio. Ele passa pra dentro, o segurança sai atrás dele. A briga acontece fora. Por quê? O segurança pega ele e coloca ele pra fora. Quando ele é colocado pra fora, o rapaz vem, o Felipe, que tá ali, que mentiu aqui, vem dar um tapa na cara do segurança. Dá um tapa na cara dele. Eu fico me perguntando, por que esse segurança viria aqui? Ele naquele dia não trabalhou como segurança, né? Ele trabalhou como barman, mas ele era segurança contratado. Por que ele viria em juízo, na frente do juiz, na frente do promotor, na frente da defesa, dizer que o Felipe deu um tapa na cara dele? Eu fico me perguntando por isso. Por quê? Será que ele queria prejudicar o Felipe a qualquer custo? Até porque defender o Kleber a qualquer custo ele não queria, porque a versão dele é um pouco bagunçada, ele não mostra o Kleber tirando ele dali. Ele fala que quem tira ele da confusão é o Lovato. Porque o Kleber realmente, como a gente percebe, ele entra ainda depois do Lovato. E entra puxando os homens, os rapazes que estavam ali na agressão. E talvez ele não tenha visto mesmo o Kleber. Talvez ele não tenha visto mesmo o Kleber, mas a versão dele mostra com clareza a agressividade, mostra com clareza. Eu vou ler para vocês, página 228 dos autos, a versão dele, ali, Carlos Henrique Ferreira Lírio, aos costumes nada disse e tal, as seguintes perguntas formuladas pela defesa. Fomos nós que arrolamos ele, tá? E ele não foi um depoimento tão bom pra gente não. Mas ele mostra que havia violência, que havia agressividade e que o Kleber foi vítima dessa violência. Ele mostra isso. Que no dia dos fatos, Kleber estava na boate. O depoente havia trabalhado durante o dia todo e estava trabalhando de barman na boate daquela noite. Que a boate teria que fechar às 4h30 da manhã. Que foi até o portão para ver se achava Éder, chefe da segurança da boate, para pedir que desligasse o som, que nesse momento Fagner lhe informou que Éder estava dentro da boate e não lá fora, que enquanto retornava, ainda na área externa da boate, encontrou novamente com Kleber, a esposa, a filha e mais 2 amigos, que Kleber, a esposa, a filha e mais 2 amigos iam tirar uma foto e pediram que o depoente entrasse na foto, que quem estava tirando a foto era a esposa de Kleber, e uma outra menina, que nesse momento passou uma pessoa na frente, um cidadão moreno com blusa preta de malha e comprida e calça preta, que esse cidadão é a vítima Felipe. Que Felipe, ao ser chamado a atenção, quando passou na frente da pessoa que iria tirar a foto, falou, vai tomar, não vou completar. Felipe também bateu com a mão no celular da menina que iria tirar a foto. Que até 2 meses antes o depoente era segurança da boate. Que quando viu a confusão com a menina que iria tirar a foto, conduziu Felipe até o portão. Momento em que Felipe lhe desferiu um tapa no meio da cara. E aí começou a confusão entre o depoente e Felipe, que mesmo assim conseguiu tirar Felipe até o local em que estava o segurança Fagner, que nessa hora teve a percepção da quantidade em que eles estavam, sendo mais de 10, que eles começaram a chutar o portão da boate e tentar invadir, que os seguranças conseguiram conter as pessoas, que quando se virou para voltar, deu de cara com a esposa do Kleber pedindo para tirar o Kleber da confusão, que nesse momento o depoente agarrou o réu pelo gorro da jaqueta que ele usava e disse, vem Kleber, vem! Que foi nesse mesmo momento que a vítima, Felipe, desferiu um golpe conhecido como Superman e atingiu o lado direito do rosto da testemunha, com um golpe que ficou doendo por mais de 2 semanas. Que nesse momento começou a sua briga com Felipe. Alguém colocou o pé na sua frente, quer dizer, a desenvoltura, a dinâmica dos fatos é muito mais complexa do que parece até. O momento da retirada, o início da briga, o retorno da briga, ele narra com mais eficiência, ele narra com mais clareza aqui nesse depoimento, que como disse a doutora promotora, foi prestada 4 meses depois dos fatos, estava tudo mais fresco na cabeça dele. Mas não, ele é mentiroso, ele não tem credibilidade. As pseudo-vítimas têm, que querem vingança têm. Mas ele que está aqui, dá a versão dele, todo mundo pergunta para ele, ele não tem credibilidade. Gente, isso serve no mínimo
no mínimo, para mostrar que há uma dúvida razoável. No mínimo serve para mostrar que há uma dúvida razoável sobre a versão da acusação. E quando há uma dúvida razoável, nós absolvemos o réu. Porque, filosoficamente, epistemologicamente, é muito melhor você absolver 5, 10 réus que são culpados, mas não se tem certeza, do que você condenar um inocente. Filosoficamente isso é defendido. Agora, que nesse momento, a testemunha com um golpe que ficou doendo por mais de 2 semanas, que nesse momento começou a sua briga com o Felipe. Alguém colocou o pé na sua frente e já chegou caindo em cima do Felipe. Que o depoente conseguiu encaixar uma guilhotina na vítima Felipe. E ali permaneceu aproximadamente 1 minuto naquela posição. Que durante esse... Você veja que ele fala o tempo inteiro em Felipe. Felipe, ele é claro em falar no Felipe. Ele não se exime em nada em dizer que era Felipe. Quem está mentindo? Felipe ou Carlos Henrique Ferreira Lírio? É uma boa pergunta essa. Quem mente? Passou a ser agredido por todos os colegas de Felipe, com socos e pontapés, que colou seu rosto nas costas de Felipe e mordeu para evitar que fosse golpeado. Que na sequência ouviu 2 disparos e o segurança Fagner Lovato bateu nas suas costas, pedindo que soltasse o rapaz, com a indicação de que a confusão teria sido dispersada. 2 disparos, confusão dispersada, é o vídeo que a gente vê ele caindo, rolando, subindo, já cambaleando. E o Kleber está atrás, vítima de uma outra confusão, que ele não viu mesmo, essa segunda parte. Ele não viu, porque ele estava envolvido ali, batendo, se defendendo, sobrevivendo àquela agressão toda. Quando os disparos, o vídeo é claríssimo, porque assim como o doutor Grimaldi chegou à conclusão, eu também chego, que aquele rapaz de camisa branca era Carlos Henrique Lírio. Vamos assistir esse vídeo de novo. Porra, dele que tacou na saída aí, ó. Importante prestar atenção aqui, ó. Olha a narrativa do cidadão que faz a narração, né? Olha aqui. Ele cai, ó. Isso aqui já é uma outra parte da confusão. Ele tá no chão, os disparos, aí ele levanta e vem uma pessoa que talvez seja o Lovato trazendo ele, ó. Convenhamos que isso aí discrepa bem do depoimento dele, que ele fala que ele deu um mapa de 11 minutos, né? Isso, doutor, é porque já é uma outra parte da confusão. A confusão, ela dura ao todo uns 5 minutos. Isso aqui são segundos. Isso aqui não é a confusão inteira. Não é. Mas é a sequência que Não, isso aqui é a sequência final, quando um segurança dá 2 tiros. O cidadão maluco aqui, ele não gravou tudo. Esse papo que o senhor leu, tá vendo? Ó, agora eu quero que vocês prestem atenção. Atrás dele, num cara de camisa vermelha e calça jeans que levanta andando. A confusão lá atrás. Tem um cara no meio, um monte de gente agredindo. Aí ele vai cair, olha para trás dele, olha no ângulo atrás. Olha aqui, os tiros, presta atenção, olha lá, uma camisa vermelha, um moletom vermelho. Ele levanta e sai andando. Sai andando. E ó, as pessoas vindo atrás. Esse cara no moletom vermelho é o Kleber, saindo da confusão, porque houve os disparos. É o Kleber de moletom vermelho, como todo mundo disse aqui, até mesmo ele, saindo da confusão e umas pessoas indo atrás. Você está no meio de uma confusão violenta. Alguém dá 2 disparos para cima. Uma das vítimas da confusão levanta e sai andando rápido para sair da confusão. Que bom te encontrar aqui. É um sinal que você assistiu o vídeo com a nossa defesa por completo. Percebeu ali os detalhes, todo o conflito que nós enfrentamos com o Ministério Público. O Ministério Público agiu de forma agressiva, nos aparteava o tempo inteiro. Na sua réplica, ele cometeu, na nossa visão, 2 erros. O primeiro erro foi de afirmar que ele era um promotor muito bom e que ele não fazia réplicas,
que aquela era a segunda réplica dele do ano. Quer dizer, ele demonstrou o desespero que ele tinha para ganhar aquele júri. Eu até de forma muito irônica algumas vezes articulei isso contra ele. Eu não gosto muito de fazer, tá? Mas eles foram muito agressivos o tempo inteiro e a gente usou isso para poder abalar a credibilidade deles, sim. E a segunda estratégia que eles usaram foi de nos agredir. Eles agrediram a defesa, o trabalho da defesa e a defesa pessoalmente, com a afirmação de que a defesa não sabia o que estava falando, que ela mudou de tese várias vezes e que no final ela trouxe tantas teses no plenário que ela não tinha nada o que para pedir e o objetivo dela era então confundir os jurados. Nós não revidamos esse ataque, não nos defendemos, não revidamos. Alguma vez fizemos alguma ironia, trocamos alguma outra palavra com eles, mas não revidamos. Eles usaram o último dos estratagemas de Arthur Schopenhauer na obra A Arte de Ter a Razão. Arthur Schopenhauer ensina que quando você estiver desesperado para perder, você deve atacar a instituição do oponente e atacar pessoalmente o oponente. Essa função desse estratagema é tentar desestabilizar emocionalmente o teu oponente no debate, para que o oponente brigue com eles, venha querer se defender. Eles usam isso de forma estratégica. Nós não caímos na armadilha, nós não entramos nessa briga com eles, mantivemos o nosso trabalho. Você deve ter percebido que nós usamos recursos audiovisuais, levamos uma televisão nossa, com uma apresentação nossa, lemos trechos de depoimentos prestados na primeira fase, assistimos a depoimentos gravados na primeira fase, assistimos a vídeos que faziam parte da defesa ali na primeira fase. Nós usamos isso tudo no plenário para conduzir a nossa tese e termos persuasão sobre os jurados. Eu espero que você tenha compreendido nossas teses. A primeira delas foi uma legítima defesa plena, onde o nosso cliente ele sairia dali totalmente absolvido. A segunda tese foi um excesso culposo. Quando o excesso culposo é reconhecido, o que acontece? O crime de homicídio doloso é desclassificado para o crime de homicídio culposo, que a pena é de 1 a 3 anos. É uma pena muito mais branda do que o homicídio comum. Na sequência, nós defendemos a aplicação do parágrafo 1º do homicídio privilegiado, que nós vulgarmente chamamos de privilégio, que é aquele homicídio praticado sob a forte emoção de uma agressão iminente, real, ou em defesa de um forte valor moral ou valor pessoal. Defendemos ao final a não aplicação, por não estarem presentes nos fatos, eventos, circunstâncias que justificassem a aplicação da qualificadora do inciso 2, do parágrafo 2º, que é o motivo fútil. O motivo não era fútil, ele estava se defendendo. E também o inciso 4, que trata do perigo comum. Havia essa acusação na pronúncia, que o nosso cliente, ao fazer os disparos, teria colocado a comunidade em risco. Nós defendemos todas essas teses. Ao final, nós corremos um risco que eu também não tinha como não correr, na minha percepção, de quê? De criar um viés de entendimento no jurado, de que, olha, eu não vou dar a eles o pedido maior, que é uma absolvição plena, mas o segundo pedido eu vou dar. Isso vai acontecer sempre que você trouxer mais de uma tese para os jurados, tá? Sempre vai acontecer, porque esse é um comportamento da natureza humana. Você vai aumentar muito o risco do jurado não lhe conceder o primeiro pedido, que é o pedido maior, onde você quer mais direito, mas vai aumentar a chance dele lhe conceder o segundo pedido, que foi o que aconteceu. O resultado do conselho de sentença foi reconhecer o excesso culposo. A absolvição por legítima defesa plena, ela quase foi reconhecida, tá? Foi 4 a 3. Nós precisamos abrir
todos os votos. Nós chegamos a ficar na frente na votação, chegou a ficar 3-2, 3-3 e aí 4-3. Infelizmente nós perdemos. Na nossa concepção, esse era um resultado justo. Mas o resultado do reconhecimento do excesso culposo resolveu o problema da vida do nosso cliente. Nosso cliente havia ficado preso 2 anos e meio, ele estava em liberdade, ele veio para o julgamento em liberdade, participou de todos os atos do processo sempre, mesmo depois em liberdade, nunca se furtou a nenhum ato do processo, deu explicações, demonstrou arrependimento, cara, totalmente voltado para uma vida normal, um cidadão de bem. Nós mostramos que esse evento foi uma tragédia na vida dele, onde ele reagiu com um pouco de excesso, só que esse excesso foi culposo. Ele saiu de lá com uma pena de 4 anos e 1 mês, porque ele tinha ainda a acusação do porte ilegal de arma e ele tinha a acusação de 2 lesões corporais. Uma delas ele foi absolvido, na outra ele foi condenado. E aí a pena ficou no total de 4 anos e 1 mês, só que a juíza fixou o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Olha que interessante, porque a pena é superior a 4 anos, mas nós sabemos que a jurisprudência nos autoriza em situações onde as circunstâncias são favoráveis ao réu, que o juiz fixe a pena fixe o regime inicial de cumprimento da pena em um regime menos grave do que o quesito matemático lhe imporia. E ela fez dessa forma, muito interessante. Bom, eu espero ter contribuído para o teu desenvolvimento profissional, para o teu desenvolvimento emocional. Eu espero nos ver mais vezes aqui no nosso canal e eu desejo a você que Deus te abençoe sempre e poderosamente.